E aí pessoal, eu sou Iago Santiago e estou aqui pelo Clube de Xadrez Online para fazer mais uma videoaula para vocês. O tema de hoje é sobre a preparação de abertura nos tempos modernos, né, nos dias atuais. Que quando acontecem os grandes debates teóricos, nos dias de hoje a profundidade dessa preparação tem que ter ido muito mais longe, né? E a partida que eu escolhi, eu acredito que é um grande exemplo disso. A partida aconteceu em 2015 entre o número 1 da Polônia e considerado um dos jogadores mais bem preparados da elite, né, inclusive segundo do Anand, que é o Radoslaw, versus o Shirov, né, que é um jogador mítico, principalmente pelo seu talento tático. Vamos para a partida então. O Radoslaw, que teve um torneio, jogou D4, né, sua abertura principal, teve um torneio que, inclusive, para ter uma dimensão da força dele, ele ganhou em sequência do Carlsen e do Caruana, né, que eram na época o número 1 e 2 do mundo, né. Shirov jogou D5, C4, C6. A princípio um Aslava, que depois de cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, E6, acabou transpondo para uma semislava, né. Se D toma C4, as negras iriam para uma eslava clássica, mas a especialidade do Shirov, que é inclusive conhecido por isso, é na semislava, né. Ele é aquele jogador que confia na sua abertura, já preparou bastante e compreende muito bem a posição, então ele entra quase sempre, independente do adversário, né? Como essa partida é um exemplo, né? Porque o Radoslaw é um dos jogadores mais bem preparados do mundo e mesmo assim ele entra numa linha crítica, que é uma das especialidades dele, que é a semislava, né? Aqui com o bispo G5 entraria ou numa Botvinnik com D toma C4 ou numa Moscou com H6, que também fazem parte do repertório do Shirov. Cavalo de BD7 também é interessante, que é uma abertura clássica, né, que é E3, Dama A5, a Cambridge, que também tem seu espaço na elite, né. Mas evitando isso, o Radoslaw jogou com E3, jogando aquelas posições de Merano de semislava, né? Cavalo BD7 e aí Dama C2. A outra opção que é bastante jogada também é com bispo D3 e aí D toma C4, bispo toma C4, B5, bispo D3, mais jogada, e aqui ou bispo B7 ou A6. É uma posição bastante clássica, né? Depois vai vir com o bispo B7, C5. E para quem quiser se aprofundar um pouco nesse tipo de posição, eu aconselho olhar as partidas do match pelo campeonato do mundo que aconteceu entre o Kramnik e o Anand, né? Foi um grande avanço na teoria dessa abertura, principalmente para o lado das negras. O Radoslaw fugiu dessas linhas com Dama C2, que é outra linha que é bastante discutida na elite. Dama C2, né? Bispo D6, bispo D3, aqui B3 também é uma linha interessante, que visa poder jogar B3, bispo D3 no próximo e não ter de tomar C4, né? Mas como é um pouco mais devagar, as negras geralmente jogam com B6 e bispo B7, mas mesmo assim é um lance interessante B3. O Radoslaw prefere o bispo D3, que inclusive é a linha mais principal, né, onde o debate teórico é ainda maior. Roque, e agora sim D toma C4. Até aqui eu imagino, não acompanhei ao vivo a partida, mas imagino que os dois deviam estar jogando muito rápido aqui, né, porque isso aqui é uma posição bastante conhecida. Depois de bispo toma C4, B5, Dama E7 também é até jogado, mas B5 é de longe a principal, né.